Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos neste canal e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Índia, da Índia milenar. Já fizemos 2 vídeos, o primeiro sobre a história da Índia e como ela aparece para nós ocidentais nos livros de história. E o segundo vídeo falando um pouco do brahmanismo e também das castas indianas, para que a gente possa compreender posteriormente a história da Índia do século XIX, sendo colonizada pela Inglaterra. É preciso compreender a Índia com esse manancial de luz espiritual, para que a gente entenda como a Índia resistiu à dominação com uma proposta de paz, mostrando aqui que a paz não é construída de uma hora para outra a partir de decretos, nem por códigos politicamente corretos, e sim é um mergulho interior que se faz, se compreende espiritualmente a humanidade, o papel que nós temos diante do mundo, que vamos construindo em nós a paz, e essa paz como perfume exala para toda a humanidade. E é o que nós buscamos, mas sabemos que ainda estamos distantes de compreender. Por isso, precisamos sim mergulhar nesse manancial de conhecimento que o budismo nos traz, para que com este conhecimento possamos aqui somar saberes, somar experiências, principalmente a experiência da meditação, que é algo profundo e que o Ocidente ainda tem que incorporar na sua prática religiosa. E aqui nós vamos trazer essa história belíssima, já dando uma dica para vocês de que a própria história de Siddhartha é muito simbólica, parece uma lenda, parece um sonho, está assim numa linguagem onírica e traz para a gente essa leitura sagrada dos símbolos da Índia. Então, quando a gente começar a contar a história para você, você vai percebendo esses símbolos e vai trazendo para você mesmo, para a sua essência, para os seus conflitos pessoais, esse aprendizado. Porque aí é possível nos libertar da ilusão da matéria e passar a nos tornar pessoas mais libertas, mais iluminadas, assim como foi Buda. Siddhartha quer dizer o iluminado, o desperto. E ele nasceu numa cidade lá no Nepal, uma cidade pequena chamada Lumbini. Seu pai era um rei daquele local e ele era um príncipe, o príncipe Siddhartha. Quando Siddhartha nasceu, sua mãe, grávida, resolveu ter seu filho na casa dos seus pais e saiu numa comitiva pela floresta, caminhando, até que, na metade do caminho, próximo a uma grande figueira, Maya, sua mãe, deu à luz a Siddhartha prematuramente. Conta-se que a figueira abraçou-a na hora de acolher Siddhartha, e que Siddhartha foi muito feliz no seu parto. Porém, dias antes do seu parto, sua mãe teve um sonho e sonhou que um elefante branco teria se aproximado dela com 6 dentes também brancos. Vejam toda essa simbologia do nascimento de Siddhartha. Nasceu entre as árvores, embaixo de uma figueira, que é uma árvore sagrada para muitas religiões. E em seu sonho, Maya, sua mãe, sonhou com um elefante. O elefante é um símbolo de prosperidade, de equilíbrio, é um símbolo de riqueza, é a montaria dos reis na Índia. E é um símbolo de sabedoria, de paz, é o maior mamífero que existe e é um mamífero pacífico que não tem nenhum predador.
o elefante traz essa simbologia. Então Maia teve seu filhinho ali. E retornando para a sua casa, para o seu palácio, seu pai ficou muito feliz em saber que seu filho tinha nascido e resolveu fazer uma grande festa de comemoração para o nascimento de Siddhartha. Foi aí que um sábio, ao ver Siddhartha, falou para o seu pai: este menino vai ser um grande sábio. E seu pai, assustado com essa revelação, perguntou-lhe: ele não vai ser um rei? Ele vai ser um rei entre todos aqueles que o seguirão, porque ele vai ser um grande sábio, um mestre espiritual. Mas o pai de Siddhartha não gostou dessa revelação e disse: meu filho vai ser criado para ser um rei, e eu não vou deixar contaminá-los com estas teorias religiosas. E então Siddhartha foi criado, preso no seu palácio, com todas as mordomias de um príncipe, todas as alegrias, os mimos, todo o carinho, sem conhecer o sofrimento. O pai de Siddhartha não deixava a dor se aproximar dele, não deixava que ele sentisse dor, nem deixava que ele ficasse próximo daqueles que estavam sofrendo. E Siddhartha cresceu aí, encantado com a vida, longe da verdade do mundo lá fora, sempre dentro do palácio. Um dia, quando estava entre as suas pessoas queridas, ele ouviu uma música suave, com uma melodia belíssima, cuja letra ele não compreendia. Então ele perguntou à sua esposa, porque ele se casou aos 16 anos com sua prima. Então, nesta ocasião, ele perguntou à sua esposa sobre o que esta música está falando. E ela lhe disse: essa música fala de uma saudade, do lugar de onde ela veio, de onde a cantora veio. Fala de vales, de montanhas, fala de rios e de saudade do seu lugar querido, que ela ama e tem vontade de voltar. Vejam que a música também é um símbolo do despertar espiritual de Siddhartha. É como se fosse o chamado espiritual que veio suavemente à mente e ao coração de Siddhartha. E ele então diz: como existem tantas coisas que eu não posso ver. E sua esposa falou: está para além dos muros do palácio. E Siddhartha perguntou: por que eu não posso sair e ver o mundo? E ela respondeu: porque no mundo também existe muito mal. Existem coisas ruins que não devem ser vistas. Mas Siddhartha, irrequieto com a ideia de sair, com a ideia de ver o mundo que ele nunca viu, falou para o seu pai que queria sair do palácio e conhecer a vida, o que existia lá fora. O seu pai, muito sábio, preparou sua saída com a liteira, com suas pessoas de confiança, para levar Siddhartha apenas em locais que ele só pudesse ver alegrias, só pudesse ver cores, risos, pessoas jovens, alegres, felizes. E Siddhartha saiu do palácio. No primeiro momento, ele se viu em grande alegria com o seu povo a aplaudir a sua passagem. O povo sorria, brincava, cantava. Mas, de repente, passou em sua frente 2 velhos, bem decrépitos, alegres, cantarolando na frente da sua liteira. E ele, assustado, porque nunca tinha visto ninguém tão velho, perguntou ao seu amigo: quem são estes?
por que eles são assim, tão feios? E o seu amigo falou: eles são velhos. Todos nós vamos ficar velhos. E Siddhartha, assustado, perguntou: até mesmo os reis? Até eu e você vamos ficar velhos? E saindo rapidamente da liteira, seguiu os dois velhos. E os velhos entraram pelas ruas empobrecidas da sua cidade. Ruas que não estavam no seu percurso indicado pelo seu pai. E adentrou as casas das pessoas pobres, adentrou as casas onde tinham muitas pessoas velhas e doentes. Então Siddhartha perguntou: o que é que ele está sentindo? Por que chora? Por que grita? E o seu amigo respondeu: ele grita de dor, está doente. E Siddhartha, assustado, perguntou: por que está doente? O que é a doença? E seu amigo falou: ninguém chega até a morte sem ficar doente. E mais uma vez assustado, Siddhartha perguntou: e o que é a morte? O que é a morte? A morte, quando a vida termina e nosso corpo é queimado e jogado suas cinzas no rio. Siddhartha, assustado, mas ainda falou: deixe-me ver a morte. E seu amigo então levou até a beira do rio, onde tinha ali acontecendo um ritual de cremação nas margens do rio. Então foi que Siddhartha presenciou a morte. E ele ficou muito perturbado com a velhice, com a doença e com a morte. E voltou cabisbaixo para o seu palácio triste, olhando em volta e percebendo que ali ele não podia mais permanecer fazendo de conta que o mundo era só alegria, assim como ele sentia no palácio. Ele não queria mais estar longe da verdade. Despertou para a sua realidade. Vejam o simbolismo que tem nesse trecho, quando Siddhartha sai do seu palácio, a sua vida de ilusões, fechado para a verdade do sofrimento alheio. Aí está também mais um paradigma de espiritualidade, que é sair do seu mundinho pequeno para enxergar o outro, para enxergar a dor do próximo. Quando a gente vai aos poucos despertando para a verdade, amadurecendo. E Siddhartha então saiu do palácio, abandonou sua riqueza, suas vestes e caminhou pela floresta, quando então encontrou um grupo de ascetas, que eram pessoas que buscavam o autoconhecimento através da meditação. Os ascetas ficavam imóveis muitos e muitos meses sem se mexer, sem se alimentar, em pleno estado de meditação, chegando até ao sacrifício físico, e praticavam muitas vezes o autoflagelo. E Siddhartha se uniu a esse grupo e ficou em estado de meditação, só se alimentava se as sementes vierem até ele, as sementes das árvores, os frutos chegassem próximo dele. Ou quando chovia, bebia-se a água. E Siddhartha ficou ali por muito tempo, esquálido, quase em total inanição, quando de repente percebeu que era hora de se banhar no rio e beber um pouco d'água. Então Siddhartha saiu, foi se banhar no rio e beber água do rio, quando uma moça jovem, bonita, lhe trouxe uma refeição de arroz.
uma pequena cuia com arroz para que ele pudesse se alimentar. Os outros ascetas, que já eram seus seguidores, porque haviam presenciado verdadeira transformação em Siddhartha desde que ele chegara. E esses ascetas aprenderam também muito com Siddhartha, pela sua moral elevada, sua espiritualidade profunda. Ao ver Siddhartha banhar-se no rio e receber o alimento do arroz, desistiram de segui-lo, acusando-o de ter desistido da busca espiritual e não compreenderam o momento de Siddhartha. Siddhartha, então, percebeu que não se pode usar e abusar dos bens materiais, da riqueza, enquanto outros sofrem, mas também não é necessário entrar em profunda inanição e negar tudo que a natureza amorosamente nos dá. Então Siddhartha percebeu que o ideal para o caminho espiritual é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, é o caminho do bom senso, da razão. Então Siddhartha trouxe para a humanidade mais essa reflexão profunda, o caminho do meio, para que nós possamos usá-lo em harmonia com a natureza e com a nossa própria natureza espiritual e material. Siddhartha continuou seu caminho nessa sua busca. E então, ele resolveu parar embaixo de uma grande figueira e meditar até que ele pudesse estar em sintonia com o seu eu superior, em sintonia com o Criador. E aí, ali, ele permaneceu em meditação profunda, buscando acalmar os seus pensamentos, os seus sentimentos, buscando encontrar dentro dele um equilíbrio que ele buscava, como ele estava em busca do caminho do meio, do equilíbrio, do eixo da sua vida. Dentro desse processo de autoconhecimento, enfrentou grandes inimigos. Enfrentou seu egoísmo, sua vaidade, que vieram em forma de mulheres sedutoras. Enfrentou orgulho, aquelas situações inadequadas que o afastavam de Deus. Ele enfrentou verdadeiros exércitos dentro da sua mente, do seu coração. E aos poucos, ele foi entrando em contato com seus próprios demônios, que ele chamou de Mara. Era um demônio, o símbolo do demônio que ele enfrentava. Nesse momento, ele chegou à meditação em viver um minuto segundo da sua vida vivente, onde não existe nem passado e nem futuro. Se não existe passado, não existe mágoas, não existem culpas. Se não existe futuro, não existem medos. Siddhartha acreditou que nesse estado de espírito ele poderia alcançar o Nirvana, que é um estado espiritual tão profundo, capaz de romper com o eterno vir a ser das reencarnações, a roda de Sansara, que obriga a todos nós a permanecer encarnando e reencarnando, gerações e gerações, até que possamos compreender que Deus está dentro de nós. E sendo assim, Siddhartha acreditou que o Nirvana o libertaria da roda de Sansara. Mas nós espíritas temos uma reflexão sobre essa questão. E nós vamos ver aqui algumas percepções que trazemos no Livro dos Espíritos
e também no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, exatamente sobre esse tema. O primeiro tema é sobre os ascetas, aqueles que se mortificavam para encontrar a Deus. Muitas vezes encontramos também essa referência nos monges medievais na Igreja Católica, se autoflagelavam, chicoteando suas costas. E também estamos encontrando a mesma referência no movimento da Inquisição, que queimavam as bruxas no fogo com o intuito de purificar a sua alma. Vejam como o movimento do ascetismo, ele não é só algo que veio do Oriente, é também como muitos compreendem se aproximar de Deus a partir de nos condenar a sofrimentos. Sabemos que existe um preço a pagar para seguir Deus, que é o equilíbrio, e esse equilíbrio calçado no reto agir, assim como o Buda nos deixou o reto pensar, o reto sentir e o reto agir. Este é o sacrifício que temos, o nosso atributo que temos de dar à divindade, a nossa aproximação com Deus, sendo nós mesmos aquilo que queremos ver no mundo. Vamos ver o que Emmanuel, o que o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nos traz sobre estas questões. Aqui na pergunta 721 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta exatamente isso para os espíritos. A pergunta é a seguinte, aspas para Kardec. A vida de mortificações ascéticas foi praticada em toda a antiguidade e por diversos povos. Ela é meritória sobre algum ponto de vista? E a resposta dos espíritos é a seguinte: perguntai-vos a quem ela serve e tereis a resposta. Se só serve a quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto. Privar-se de algo, trabalhar para os outros, é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Tá vendo? E ele continua aqui também em relação à privação de alimentos, porque os ascetas também se privavam de alimentos. Na pergunta seguinte, 722. A abstenção de certos alimentos prescritas em diversos povos tem algum fundamento? E a resposta dos espíritos é a seguinte: tudo aquilo de que o homem pode se alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Mas legisladores proibiram certos alimentos com fim útil para dar mais crédito às suas leis, apresentaram-nas como vindas de Deus. Então tá aqui, ó. Não é a segunda resposta, que às vezes os legisladores proíbem o alimento da carne para dar mais créditos à sua legislação e diz que veio de Deus. E nessa terceira pergunta aqui sobre alimentação animal, porque nós sabemos que o budismo, ele também condena, não é, a alimentação animal. Aqui o Espiritismo diz, na pergunta 723, a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Veja só a pergunta. E ele responde o seguinte: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, senão o homem perece. A lei da conservação dá ao homem o dever de manter suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Deve, portanto, nutrir-se conforme exige seu organismo. Quer dizer, se seu organismo exige o alimento da carne, não tem problema, porque nós vivemos ainda num plano ainda materializado, em que a carne nutre a carne. Mas alguns povos, algumas pessoas acreditam não precisar mais da carne, porque mantém um nível de trabalho, de saúde da mesma forma, e se afastam desse alimento.
como o caso dos budistas. Porém, os budistas também acreditam na reencarnação em corpos animais. Porque nós sabemos que os indianos, né, os hindus e os arianos que formaram ali a raça indo-ariana são oriundos do sistema Capela. E muitos deles entraram no planeta Terra no período em que o homem estava bem primitivo, dando a impressão de que eles saíram de corpos humanos para reencarnar em corpos animais. É uma memória psíquica gravada no seu corpo astral que dá essa dimensão dessa crença que estão voltando a reencarnar em corpos animais. O Espiritismo nos mostra que não é possível que um homem que já tem a psique humana, que já tem a consciência plena de escolhas, de certo e errado, do que deve ser feito, do que não deve, do que pensa, que estuda, que constrói, que é co-criador com Deus, porque cria junto com Deus o ambiente em que vive, retorne como uma minhoca, ou como um besouro, ou como um animal, uma vaca ou alguma coisa assim. Porque a natureza tem padrões e nós estamos em evolução. É preciso atravessar essa evolução para que a gente possa crescer da mesma forma que na matéria existe a evolução da semente, que é plantada, que vira uma árvore, que depois dá frutos, dá flores. Essa mesma direção evolutiva, tal qual como vemos com a criança que caminha, levanta, começa a falar, aprende a ler e sucessivamente vai evoluindo, é um padrão da natureza que também existe no espírito. O espírito também galga esses degraus. Então, nós vamos aqui também ter uma reflexão diferente daquela que foi plantada lá no budismo sobre a reencarnação em corpos animais. Outra questão que o budismo traz é essa questão do nirvana. Quando Siddhartha entra em processo de comunhão espiritual com seu eu superior, ele percebe que está muito próximo de Deus e acredita aí que ele vai poder conter a roda das reencarnações. Porém, nós dizemos que a lei de causa e efeito é uma lei inexorável e não é possível que as pessoas, apenas pelo estado de meditação profunda, encontrem o caminho da luz sem que se passe pelas várias encarnações, galgando os degraus da evolução dos planetas, saindo então de um planeta de expiação e provas direto para mundos felizes. Isso a gente não concorda, a gente acha que foi um equívoco ali de Siddhartha neste momento, e nós vamos aqui trazer essa reflexão para vocês, como Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, na sua página 69, ele fala sobre o Nirvana. Aspas para o Emmanuel. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos, nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude e beatífica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultando das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho, de elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor,
multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, que o nirvana pode ser compreendido como uma união permanente da alma com Deus. Mas isso não quer dizer que não exista aí o incessante movimento da natureza, da evolução, que nós todos temos que galgar, não é? Uma coisa belíssima também que Emmanuel traz aqui no seu livro A Caminho da Luz é como ele vê a figura de Siddhartha Gautama como um grande missionário de Deus, precursor de Jesus, que veio trazer essa mensagem de compaixão, de amor, 600 anos antes do Cristo. É também um grande colaborador de Jesus, da sua obra de edificação do planeta Terra. Aqui na página 46 do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele tem um trecho aqui falando, olha, sobre Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras. Foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. E aí ele mostra aqui do povo, né, hindu que recebeu essas bênçãos de ter entre eles esses Mahatmas, essas grandes almas que colaboraram com Jesus na sua obra edificadora. Eu vou ficando por aqui neste vídeo e espero que você tenha gostado, possa refletir sobre essas questões para trazer para a sua vida, para a sua prática, essas revelações do budismo. E busque aperfeiçoar este conhecimento, porque longe de mim está conhecer a verdade. Este vídeo é apenas uma provocação para o nosso despertar, o nosso desejo de aprender mais sobre essa religião maravilhosa que é o budismo. Muita paz! Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa seu like e principalmente se inscreve no canal. Até mais!